Olá pessoal, trago mais uma questão aqui para a gente discutir no âmbito de funções. A questão pede para você encontrar o domínio da função que é descrita pela seguinte lei: 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, o grande problema desta função se reside no denominador, uma vez que o denominador ele nunca pode ser zero, tudo bem? Então, encontrar o domínio da função aplicar as restrições as quais impossibilita, descarta, vamos dizer assim, vamos descartar as impossibilidades para que o domínio daquela função não seja um domínio real, tudo bem? Então, ou impossibilite a função, ou torne a função inviável, ok, pessoal? Então, se você perceber, é o seguinte: você tem uma expressão que na verdade é um polinômio no denominador, e é um polinômio do segundo grau, e esse polinômio, se ele atribuir valores a x, nos quais você vai obter um resultado zero no denominador, isso vai fazer com que a função seja inviável. Por quê? Porque 1 dividido por zero é impossível, ok? Então, a dica matadora é essa: é você fazer o denominador diferente de zero. E aí você tem o domínio da nossa função. Então, olha só, eu vou pegar a função, a priori, eu tenho que descobrir quais são os valores que anulam, ou seja, que tornam esse denominador igual a zero. Então eu faço assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, eu vou resolver isso aqui como se fosse uma equação do segundo grau, e é uma equação do segundo grau nesse caso aqui. Por que eu quero achar esse polinômio aqui igualando a zero? Porque eu quero achar os valores de x aqui para os quais essa sentença seja verdadeira, ou seja, para os quais essa sentença vai ser igual a zero. Eu vou achar duas raízes, ou, caso elas não tenham raízes, mas nesse caso aqui certamente vai ter raízes reais. Existem caminhos para você chegar nesse tipo de resultado, porém o mais convencional e tradicional é aplicando a fórmula resolutiva. Você também pode aplicar, caso você queira saber mais detalhes, deixe nos comentários essa forma aqui, ó, x ao quadrado menos sx mais p. Se você quiser saber essa forma de se resolver uma equação do segundo grau, mas cabe lembrar que não vale para todas, uma vez que a restrição é que o a da equação do segundo grau ele tem que ser igual a 1 para você aplicar esse método aqui, senão você encontra grandes dificuldades. Então, o método convencional, o qual nós vamos aplicar aqui, é através da fórmula resolutiva, que eu costumo resolver em duas partes, achando o discriminante da minha equação, que é sempre bom você repetir para você lembrar: b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então o meu delta, meu discriminante da equação, e aí salvo a informação de A, B e C, você tem que saber isso. O A sempre acompanha a variável no segundo grau, se ele não aparece ali, ele é 1. O B acompanha a variável no primeiro grau, ele é menos 5. E o C, a gente diz que é o termo independente da equação ali, que é o próprio 6. Então, substituindo aqui, b ao quadrado, então vai ficar menos 5, eu faço o b elevado ao quadrado. Isso eu tenho que usar parênteses, porque ele é negativo,
menos 4 vezes A vezes C, que é o 6. Então, o delta é 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Logo, o delta é igual a 1. 25 menos 4 dá 1. Perceba que nós encontramos um delta maior do que zero. Isso é uma informação importante. Essa equação ela tem duas raízes reais diferentes. x1 vai ser diferente de x2, ou x' vai ser diferente de x2'. Eu gosto sempre de ressaltar isso para vocês, é o seguinte: uma equação do segundo grau, nem sempre ela vai estar na variável x, tá? Ela pode estar na variável m. Eu poderia escrever essa equação aqui, por exemplo, m ao quadrado menos 5m mais 6. Continua sendo uma equação do segundo grau. Não se prenda a letrinhas, tudo bem? Então vamos para a famigerada fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que diz o quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, você poderia imediatamente aplicar a fórmula resolutiva desde que você soubesse que delta é b ao quadrado menos 4ac, tudo bem? Mas eu estou fazendo passo a passo por causa dessa questão aqui, porque muitas vezes você vai resolver uma equação, você não tem soluções reais para essa equação, então você vai parar exatamente no delta, porque se não tem raízes reais e você está resolvendo no campo dos reais, não tem sentido você continuar resolvendo. Bom, continuando o raciocínio, x é igual a menos da fórmula. O b, ele é negativo? Então eu uso parênteses aqui, menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta, que é 1. Eu gosto de fazer detalhado para o aluno que tem dificuldades conseguir acompanhar o raciocínio. 2 vezes o A. O nosso A é 1, né? E aí, pessoal, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele aluno que tem dificuldade na matemática, sobretudo aí no pré-cálculo aí, que está entrando aí no primeiro período, e as coisas são muito corridas dentro da faculdade. Não dá muito tempo para aprender muita coisa. Você tem que ir na barra, forçosamente, né? Menos com menos dá mais, é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, sobre 2 vezes 1 dá 2. E aí você vai ter, como eu disse, duas raízes reais e diferentes, ou distintas, onde x1 eu vou chamar de a raiz menor. Qual é a raiz menor? É a subtração, né? 5 menos 1, 4, dividido por 2, dá 2. E x2, ou você pode chamar de duas linhas, x vai ser a soma, né? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Perceba o seguinte, que esses dois valores aqui, ao serem substituídos aqui no denominador aqui, vai fazer com que este denominador se transforme em zero. Então esses valores aqui eu não quero para o meu domínio da minha função, para que a função exerça o seu papel aí, né? Você continua tendo uma função que exista o domínio ali, né? Então, o domínio dessa minha função é o conjunto dos reais menos quem? Menos o 2 e o 3. Ou seja, o conjunto com esses dois elementos, 2 e 3. O 2 e o 3, no conjunto dos números reais, eles não vão entrar para o caso do domínio dessa função. Tudo bem? Eu espero poder ter ajudado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E até a próxima videoaula.